A Seção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão da Advocacia Pública, tem a honra de recebê-los para o webinar Advocacia Pública na Defesa dos Direitos Humanos, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual e os participantes, e todos aqueles que contribuíram com a campanha Ação Solidária. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Carlos Figueiredo Mourão, presidente da Comissão da Advocacia Pública da OAB São Paulo. Doutor, a palavra. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação, orgulho e felicidade que estamos aqui hoje para ouvir a minha amiga, a professora Flávia Piovesan, uma pessoa que eu tenho grande admiração e que tem uma história dentro da advocacia pública extremamente importante, porque leva o nome da advocacia pública para o Brasil e para o mundo, né? É uma pessoa que eu tenho um grande orgulho de estar aqui com a professora Flávia, que sempre lidou com um tema extremamente importante, que são os direitos humanos. E dentro da advocacia pública traz um valor e uma valorização para todos nós inestimável. Tem pessoas que não têm essa compreensão, mas eu acredito muito nisso, o valor que Flávia trouxe à advocacia pública como um todo, para todas as instâncias, municipais, estaduais e federais. Agradeço bastante a sua presença, Flávia. E passo a palavra para Nilva, que vai conduzir aí a mediação. Um bom debate. Bom dia a todos, cumprimento aqui todos os que estão aqui nos acompanhando, Dr. Carlos Mourão, professora Flávia Piovesan, agradecemos muito a sua presença, né, aqui no evento com a gente. Estamos, na verdade, o objetivo, né, estamos inaugurando, vamos dizer, um ciclo de eventos, né, que pretendemos fazer, a Comissão da Advocacia Pública da OAB de São Paulo, então, portanto, começamos com a professora Flávia Piovesan, e pensamos aqui num evento, com a professora Flávia, um pouco mais dinâmico, né, aproveitando, buscando usufruir ao máximo do conhecimento, né, dessa jovem e notável professora de Direito, uma professora de Direito da PUC de São Paulo, mestre e doutora pela PUC de São Paulo. Ela também foi eleita para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e tem uma grande experiência, né, nessa vivência, né, a vivência no tema dos direitos humanos. Então, realmente é um grande prazer, professora Flávia, temos, né, você aqui com a gente, e vamos tentar seguir assim num formato um pouco mais dinâmico, né, que seja mais um bate-papo, uma conversa, né, entre nós. Então, assim, a gente entrando aqui no tema, né, do nosso encontro hoje, é muito importante ouvirmos, né, a professora Flávia, porque o tema dos direitos humanos, ele eu sinto ele assim bastante presente, né, no nosso dia a dia. Ele é bastante presente nos noticiários, né, no nosso cotidiano. A gente às vezes não percebe, né, mas ele está bastante presente. Mas também é um tema no qual tem muita confusão, muita desinformação a respeito do significado, né, dos direitos humanos. Então, vamos ouvir, professora Flávia, nós gostaríamos de lhe ouvir, o que a senhora pode esclarecer, né? O que você pode esclarecer sobre esse tema para a gente? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todas e a todos. Eu queria agradecer imensamente à Comissão de Advocacia Pública da OAB de São Paulo pela honra desse convite, dizer que é uma alegria poder estar neste diálogo
com o meu amigo de décadas, posso dizer, doutor Mourão, que preside esta comissão. Quero dizer, doutor Mourão, da minha admiração, do meu respeito, do meu afeto, dizer que todos os convites que forem feitos pela sua pessoa sempre terão meu aceite, ever. E aí fazemos a acrobacia dos ajustes. Eu tenho muito orgulho em poder estar aqui e nos identificamos nos valores que nos movem, que nos inspiram, na projeção da advocacia pública, tendo por centralidade os direitos humanos e a dignidade humana. E o querido Mourão, posso dizer assim, lembrava de um evento que nós participamos há anos atrás, décadas, pela Procuradoria-Geral do Município, na época, convite feito pela Procuradoria a respeito do Dia da Mulher. Então, época pré-Covid, nem se sonhava com pandemia, com guerra, outro mundo. Então, muito obrigada, querido amigo, pelo dia de hoje. E a minha gratidão também vai à doutora Nilma de Castro Abbe, que é a vice-presidente da Comissão de Advocacia Pública da OAB, também aqui expressar a minha honra em termos desse debate e, portanto, endossar a minha gratidão, o meu entusiasmo e o meu reconhecimento por tudo que a OAB fez e faz por meio da sua Comissão de Advocacia Pública para a afirmação do Estado Democrático de Direito no Brasil, ao longo da sua história. Sempre teve uma vocalização, sempre teve um papel de realce na afirmação dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito, em todas as oscilações que a travessia histórica pôde apresentar, com todos os altos e baixos, sempre freando retrocessos, reafirmando valores, dignificando a advocacia pública. E também me sinto feliz porque, na qualidade de procuradora do Estado desde 91, portanto, há mais de 30 anos, eu fui a mais jovem à época no concurso de ingresso, de 91, então eu tenho profunda admiração e respeito pela instituição que eu integro, que é a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, desde de 1991. Então, temos muitas convergências. Mas a doutora Nilma traz aqui algo muito importante, a visão de direitos humanos. Ou seja, há muito ruído, há muito preconceito, há muita distorção, há muito equívoco quando se trata de direitos humanos. E a sua reflexão me faz ter 3 reações. A primeira delas é o quão importante, sempre até nas aulas da PUC, do mestrado, doutorado, até na graduação, a reflexão que fazemos é direitos humanos, conceito e preconceito, porque há estigmatização, há o preconceito com relação aos direitos humanos. E o quão importante é lançar luz ao seu conceito, à sua concepção, que eu classificaria como contemporânea, porque, aclarado o conceito, não há quem possa ser contra as liberdades, não há quem possa ser contra a igualdade, o direito à educação, ao meio ambiente, à paz. Quem ousaria ser contra o direito humano à paz? Quem ousaria ser contra o direito humano à liberdade, à igualdade, à saúde, educação, trabalho, liberdade de expressão? Portanto, aí vem a minha segunda reflexão, creio que há essa estigmatização, há muito preconceito que acaba por comprometer o conceito de direitos humanos. E o conceito vem sempre quando há situações de extrema gravidade, eu diria tragédias, situações de atrocidades, como foram as 2 guerras mundiais, há o impacto, como houve da Segunda Guerra Mundial, na economia, na sociedade, no mundo e no direito. Então, o direito internacional de direitos humanos nasce como reação à resposta totalitária da Segunda Guerra. Lembrando, Hannah Arendt, a Segunda Guerra simboliza a ruptura com os direitos humanos, quando traz 18 milhões a campos de concentração, 11 milhões neles morrem, sendo 6 milhões de judeus. Portanto, há toda a doutrina de superioridade baseada em diferenças, em prol da raça pura-ariana. Eu sempre digo, toda e qualquer violação baseada na intolerância, seja o sexismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, a xenofobia, seja qual for a intolerância, bebe da mesma fonte da intolerância, que é negar ao outro a condição de sujeito de direito a partir de uma doutrina que hierarquiza humanos com base na diferença. Entre homens e mulheres, por exemplo, é o que justifica a cultura da violência doméstica.
entre adultos e crianças é o que justifica, por vezes, a cultura adultocêntrica que viola o direito das crianças. Entre nacionais e não nacionais, entre brancos, indígenas, população afrodescendente, entre heterossexuais e pessoas que têm aí a sua diversidade sexual. Portanto, temos que repelir e repudiar com toda a veemência qualquer intuito vocacionado a uma doutrina que hierarquiza humanos. Eu digo isso porque, na minha avaliação histórica, sempre quando nós temos um padrão de intolerância, há uma ideologia por detrás. E esta ideologia bebe desta fonte. E aí vem a ideologia emancipatória dos direitos humanos, é a minha segunda reflexão, que vem a afirmar que os direitos humanos são universais, porque toda e qualquer pessoa tem direitos, basta a sua condição de humanidade. Carrega uma indivisibilidade, uma interdependência, uma visão integral de direitos humanos que soma aí duas heranças, a herança liberal e a herança social. Ou seja, tão importante quanto a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, é o direito à saúde, educação, trabalho. A declaração soma duas heranças, prevendo que não há liberdade sem igualdade, tampouco há igualdade sem liberdade. Os direitos humanos devem ser captados nesta visão integral e holística. E, por fim, a minha última reflexão nessa excelente pergunta é o quanto hoje temas e desafios globais demandam respostas globais. Então, hoje, o paradigma jurídico que eu defendo e que eu entendo que é capaz de responder aos desafios do século XXI é o paradigma jurídico multinível, que envolve três arenas, a global, regional e local, como arenas porosas, permeáveis aos debates, às incidências, empréstimos mútuos e recíprocos, sempre tendo como vetor a dignidade da pessoa humana. Então, vejam, temas hoje como a guerra. A guerra carrega um componente multidimensional. Afeta todos e todas. Portanto, afeta a economia, afeta o direito, afeta a cultura, afeta a geopolítica. Ninguém hoje pode ser indiferente ao que se passa naquela região. Meio ambiente, vejam, câmbio climático é um desafio global. Não basta termos uma mirada local. As violações ambientais não carregam passaporte de tempo e de geografia. O tema do cyberlaw, bastou apertar a tecla certa e foi para o mundo. Portanto, também este é um tema global. O tema dos refugiados. Semana passada eu tive a honra de publicar um artigo com a minha queridíssima amiga, Silvia Steiner, que honrou o Tribunal Penal Internacional por 12 anos, a respeito da justiça na Ucrânia e focando justamente na responsabilidade no campo internacional por graves violações de direitos humanos, seja do Estado da Rússia, seja da pessoa do seu líder. E, vejam, foi publicado terça-feira. Nós atualizamos, saiu no Globo, e naquele momento havia 2,3 milhões de refugiados, o maior êxodo desde a Segunda Guerra Mundial. Hoje, uma semana, esse número se elevou a 3,6 milhões de refugiados. É claro que também o drama do fluxo da mobilidade humana por graves violações importa ao mundo. Nós receberemos refugiados também. E até eu tive recentemente com um refugiado sírio que está em São Paulo, e diz, olha, no meu país sobraram 5% da população. 95% está espalhada, e ele estava muito grato ao Brasil pela acolhida, pela solidariedade da comunidade, mas ficaram 5%, em geral os mais velhos, os mais idosos, que têm muitas raízes. Vejam que na população da Ucrânia, a cada 4 pessoas, uma é idosa. É difícil largar a vida, a raiz, a cultura, a casa. As pesquisas empíricas apontam a isso. Então, vejam que é um conflito, só para mais uma vez confirmar essa hipótese, o quanto os problemas, os desafios globais demandam respostas globais, como é o tema do refúgio hoje. Então, deixo essas reflexões. Doutora Flávia, perfeita essa colocação, né, que a gente até já tinha conversado um pouco, e é exatamente isso, né, até como nas considerações que você fez, nas suas reflexões, você vem falando
justamente de assuntos que a gente está sempre vendo, né? Seja no noticiário, é o direito à saúde, a questão dos refugiados, das populações indígenas, de violências contra a população transexual, LGBT. Então, assim, a gente está sempre, né, nesse contato diário, na verdade, com essas informações, né? Através dos noticiários, e também temos, né, essa questão do global, né, e do Brasil. Então, para a gente falar um pouquinho mais, a questão, e aproveitando aqui, né, dos conhecimentos da professora Flávia, eu não consegui falar todo o currículo da professora Flávia, mas ela tem uma experiência muito grande também, internacional. O que a professora destacaria para a gente nesse panorama mundial de tudo isso que está acontecendo, né? Agora, além, tivemos a pandemia, que foi um desafio global, e agora a guerra da Ucrânia também é um desafio global, né? Mas nesse contexto todo, o que se destaca nessa temática dos direitos humanos? Eu creio que aqui eu reparto as minhas reflexões em duas frentes de análise. Com relação à pandemia, eu creio que a pandemia ela exacerbou os nossos desafios estruturais. Eu tive a honra de servir a Comissão Interamericana por 4 anos, na qualidade de comissionada e depois vice-presidente da comissão, e a Comissão Interamericana foi o primeiro organismo internacional a se manifestar sob a ótica dos direitos humanos no que se refere à pandemia. Então, já em abril de 2020, eu me recordo até que, pelo menos em São Paulo, foi a partir do dia 15 de março, que nós tivemos até um evento presencial na PUC de São Paulo, se não me engano, dia 12, aí eu lembro de ter ido para Brasília na sexta-feira, a convite do STJ, havia um grande debate sobre a Convenção Interamericana, e foi o último ponto presencial, que aí, dia 15, que era uma segunda-feira, já estávamos todos ali quarentenados. Mas o fato é que a comissão sai com uma resolução número 1/2020, tratando da pandemia de direitos humanos nas Américas, e respondendo a 3 desafios estruturais. Primeiro, a desigualdade aviltante que há na nossa região. A América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. Esse é o primeiro desafio estrutural, e de acordo com a CEPAL, a pobreza na região aumentou. Na América Latina, até a pandemia, nós tínhamos 30% da população na pobreza e 11% na pobreza extrema. Esse número hoje já chega a 35% das nossas populações na pobreza e 12,5% na pobreza extrema. Então, primeiro ponto, exacerbou as desigualdades. Segundo ponto, exacerbou também os padrões discriminatórios. Então, na região, nós temos discriminação estruturante e histórica com relação, sobretudo, aos povos indígenas e afrodescendentes. No Brasil, restaram apenas 0,4% de povos indígenas. Foram dizimados ao longo da história. Ao passo que afrodescendentes temos, no Brasil, 53%. Mas não é, doutora Nilma, a realidade regional. A média regional aponta a 10% de indígenas, de povos indígenas, e a 25% de afrodescendentes. O que eu posso dizer? Que todos os indicadores sociais dos 35 países da região, América do Norte, Central, Caribe e América do Sul, demonstram um padrão estrutural, histórico e sistemático de discriminação, exclusão e violência em face dos afrodescendentes, dos povos indígenas e dos povos afrodescendentes. E se nós tomarmos aqui a perspectiva de gênero, ainda veremos que as mulheres afrodescendentes, as meninas indígenas, as mulheres indígenas, sofrem ainda maior vulnerabilidade. Aí, até a doutora Nilma traz o tema dos grupos em situação de vulnerabilidade. Nós sempre lembrávamos o mandato da comissão, que eu também faço uma ponte, eu creio que a advocacia pública deve ter como centralidade a pessoa humana, as vítimas, e deve ter um olhar sensível com os grupos em situação de vulnerabilidade, demandando do Estado dever reforçado de proteção com base em devida diligência. Então, a comissão, nós sempre dizemos que o nosso papel era dar visibilidade aos invisíveis e dar voz aos voiceless, aos que têm pouca voz. Então, esta resolução também tratava não só de apontar prioridade ao direito à saúde,
de demandar políticas públicas com base nas melhores evidências científicas, mas também demandava dos Estados um cuidado, uma proteção especial aos grupos em situação de vulnerabilidade, como é a população LGBTI, povos indígenas, afrodescendentes, nós, mulheres. A pandemia agravou a violência em face das mulheres em 30%, confinadas nas suas casas. Como pude, na qualidade de comissionada, observar 35 países. Então, nós fazíamos aí webinários com estados, avaliando as políticas públicas exitosas, as best practices, tentando iluminá-las. Por exemplo, há países da região que, de forma criativa, criaram canais de denúncia com relação à violência contra a mulher em supermercados, em farmácias, no âmbito da pandemia, porque, empiricamente, eram os locais que as mulheres iam constantemente. Então, foi muito interessante perceber como cada país reagiu, e também o tema sensível, que é o tema aí da democracia, do déficit democrático na região. Então, também este era um momento de risco, porque, como diz o velho ditado, tempos excepcionais justificam respostas excepcionais. Mas aí a comissão, com a lupa, tinha o princípio da proporcionalidade. Qualquer restrição de direitos deveria, com lupa, observar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade estrita. Portanto, não poderíamos aí aceitar a erosão de direitos em nome do combate à pandemia. Exemplo, os bad guys da região, que eu costumo dizer, Nicarágua, Cuba, Venezuela, que são os países com os piores recordes em direitos humanos, por exemplo, algo que Putin está fazendo, criminalizava jornalistas que teciam críticas à postura dos governos desses três com relação à pandemia. A resposta era cárcere. E eu tenho orgulho de dizer que o mandato transformador da comissão conseguiu a libertação de muitos jornalistas em Cuba, na Venezuela e Nicarágua. Outro exemplo, a Peru reforma o seu Código Penal para isentar de responsabilidade agentes policiais que usarem da força, até indevidamente, em nome da pandemia. Opa, aqui vemos o excesso, vemos aí que direitos e liberdades foram restringidos em afronta ao princípio da proporcionalidade. Brasil, não sei se vocês se recordam, um dos primeiros intentos do presidente da República foi adotar uma medida provisória que buscava reduzir em muito o alcance da Lei de Acesso à Informação. O que diz o Supremo? Bandeira vermelha. Ou seja, não se justifica, na pandemia se requer o acesso à informação. Vamos manter na integridade o direito à informação. Não há como aceitar riscos, como aceitar esta erosão do direito à informação. Eu até tomo a liberdade, porque fui convidada, é a segunda vez que tenho a honra de participar de um evento organizado pelo MIT e pela Harvard University, será no domingo, dia 10 de abril, a Brasil Conference, e estarei num painel junto ao ministro Lewandowski e uma professora da Harvard, e o tema é Pandemic and Human Rights, Judicial Challenges. E eu, então, nesse texto que eu estou preparando, o que eu estou percebendo? O meu texto, a minha participação, parte desses 3 desafios estruturais da região e do Brasil. Ou seja, desigualdade profunda no campo econômico-social. 2, o padrão de exclusão, discriminação em face de grupos em situação de vulnerabilidade. E 3, déficit democrático. Então, de que maneira a comissão, com esta resolução, pôde responder a esses 3 desafios? E a pergunta é, e o Supremo? E a conclusão que chego, depois nos debates eu até posso aclarar melhor essa pesquisa, mapeando o Case Law Compilation on COVID-19, eu convido a todos a 3 publicações em inglês, inclusive, sobre o repertório da jurisprudência do Supremo ao longo da pandemia, e o que nós percebemos é um total alinhamento com o sistema interamericano. Então, o Supremo, por exemplo, com relação ao tema, ao desafio estrutural das desigualdades econômicas e sociais profundas, responde assegurando a proteção ao direito à saúde. E, mais do que isso, demandando, como fez na DPF 6421, que as autoridades observassem critérios científicos e técnicos e que observassem também o princípio da prevenção e da precaução.
Na DPF 690, também aqui o Supremo demanda que a pandemia requer a proteção efetiva ao direito à saúde, demandando que transparência e a disseminação da informação epidemiológica. Com relação à discriminação, temos, por exemplo, a DPF 709 sobre povos indígenas, em que o Supremo diz, olha, Estado há de prover medidas adequadas para prevenir o contágio da Covid no interior das comunidades indígenas, porque tem elas, a Constituição reconhece o direito à dignidade, à vida e à saúde, à luz do artigo 231. Com relação também às pessoas privadas de liberdade, há um HC 188820, coletivo, em que, inclusive citando a Comissão Interamericana e a Resolução 01/2021, o Supremo diz, olha, há pessoas privadas de liberdade, se elas estiverem com risco, e se elas não tiverem, por exemplo, mulheres grávidas, pessoas idosas, se não tiverem cometido crimes com violência e grave ameaça, há de se adotar penas alternativas ao encarceramento. E como é que nós vamos assegurar distanciamento social no encarceramento e assim por diante? A DPF 742, a resposta do Supremo para proteger as populações quilombolas. E com relação ao Estado de Direito, temos aqui decisões muito relevantes. A DPF 635, por exemplo, sobre brutalidade policial, o relator ministro Fachin, que honra muito o diálogo com o sistema interamericano, simplesmente o ministro Fachin adota a jurisprudência interamericana do caso Favela Nova Brasília, os massacres do Rio de Janeiro que levaram à execução sumária de 26 pessoas em 94, 95, adota a resposta da Corte, a decisão para respaldar nessa chamada DPF das favelas, o freio à brutalidade policial. E tivemos também, sabemos, toda a discussão federalista, o quanto o federalismo salvou vidas, e também a informação, a DPF 6351, diz, olha, o acesso à informação é fundamental como um componente do princípio democrático. E também nessa mesma linha, a DI 6347. Em suma, então, o que eu posso dizer é que, tal como a Comissão Interamericana, o Supremo Tribunal Federal, observando os estándares interamericanos, nas suas decisões, o Supremo enfrentou a desigualdade profunda, dando prioridade ao direito à saúde, enfatizando o dever do Estado de salvar vidas, prevenir mortes com base na ciência, proferiu decisões assegurando a proteção a grupos, em especial situação de vulnerabilidade, e salvaguardou o Estado de Direito. Combateu a brutalidade policial, protegeu a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, preservou direitos em face do populismo autoritário. Então, eu estou ainda terminando, mas eu fiquei muito orgulhosa e creio que o Supremo Tribunal Federal tem honrado. Fechando os olhos, eu diria, a nossa democracia estaria muito comprometida, e o nosso Estado Democrático de Direito também não houvesse o Supremo. Então, em tempos difíceis, de excessos, de populismo autoritário, federalismo, separação dos poderes, exercendo os checks and balances, liberdade da mídia, liberdade de imprensa, perdão, liberdade de expressão, debates como esse, papel da academia, dos operadores do direito na visão crítica, e o ativismo da sociedade civil, criativamente, fazem toda a diferença. Então, eu aplaudo e, com orgulho, digo, na minha avaliação, são esses 5 eixos que asseguram a fortaleza, a vitalidade do Estado Democrático de Direito. Eu me atenho aqui à pandemia, eu sei que me estendi porque me animei com o tema, mas depois nós podemos trazer também reflexões jurídicas sobre o tema da guerra, se for aí de interesse. Excelentes as reflexões da professora Flávia, como todos estão observando, com profundidade, né, reflexões com profundidade, respaldadas, e ainda trazendo para a gente toda a jurisprudência, né, do Supremo, todas as manifestações do Supremo Tribunal Federal em relação a essas questões. E aí, portanto, já até entramos mais na questão do Brasil, né, que era o que eu ia perguntar para a professora Flávia, que, assim, realmente, o Brasil, como ele tem, né, essa característica da desigualdade social, é um país que tem essa marca, né, que nós não conseguimos ainda superar
amenizar um pouco, mas não conseguimos, e a pandemia acabou aprofundando, né, realmente as questões estruturais foram, né, as dificuldades estruturais já foram aprofundadas realmente na pandemia, e o Brasil, ele né, com toda essa heterogeneidade, esse caldeirão cultural, né, que nós temos, eu e acompanhando, portanto, o noticiário, eu vejo muito, por tudo que foi falado aqui, as questões dos direitos humanos estão todos os dias, né, nos nossos jornais, todas as denúncias, não os refugiados, os desabrigados, né, a violência policial, enfim, tudo isso está bastante. E quando eu olho para todas essas questões, outro ponto também, né, destacado pela professora, a questão da intolerância, né, e que desemboca na discriminação, né, e também acaba havendo também manifestações, né, uma tentativa realmente de reduzir, né, o direito à informação, o direito de manifestação. Tudo isso a gente tem no Brasil, né, e tem também no mundo. Isso que é interessante, porque o Brasil, ele reflete também o que está acontecendo, né? Às vezes a gente acha, é só aqui no Brasil. Não, a intolerância é uma coisa que realmente tem crescido, né, no mundo todo. Mas eu, olhando para tudo isso, né, professora Flávia, eu gostaria de perguntar, né, também gostaria de saber, assim, no seu olhar, com a sua experiência, né, o que se destaca, né? Eu diria assim, o que se destaca na cena nacional? O que chama mais atenção? Ou até mesmo, né? Eu diria assim, às vezes, o que não está, até pode ser também a pergunta de uma outra forma, né? Contando com a sua experiência e conhecimento nesse assunto. Às vezes, o que a gente não está vendo, né? Mas que você, como especialista, o que você chamaria atenção para a gente, né? Que está acontecendo na sociedade brasileira, na nossa cena, né, nacional. Eu vejo clamores na sociedade, né, em relação à concretização, à viabilização de diversos, né, direitos humanos. Tanto que eu fico, de certa forma, até, vamos dizer, confusa, né, diante de tudo isso que está acontecendo. Então, partindo aí do seu conhecimento, da sua experiência, o que você destaca para a gente da cena nacional? Doutora Nilma, uma vez mais, agradeço muito a excelente e tão complexa questão que me faz ter 3 reações, em 3 frentes. Eu creio que há 3 desafios. O primeiro deles é avançar e fortalecer os direitos civis e políticos. Por que eu digo isso? Porque é interessante, era um debate que nós tínhamos na comissão, o sistema interamericano salvou e salva vidas, o sistema interamericano contribuiu na região para desestabilizar as ditaduras no Cone Sul. Eu nunca vou me esquecer, foi muito emocionante participar em Buenos Aires em 2019, à época como membro da junta diretiva da comissão, do aniversário da visita em loco da comissão em 79, que permitiu que os crimes pesados, atrozes da ditadura argentina tivessem a visibilidade internacional e, com isso, houve o power of shame, pressões que desestabilizaram a ditadura. Então, a comissão tinha essa visão. O sistema interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras, contribuiu para ritualizar a passagem em regimes democráticos, contribui para a sua institucionalidade, a institucionalidade democrática, e para proteger os direitos dos mais vulneráveis, e cada vez mais também para proteger direitos sociais. O que eu vejo? Que os direitos humanos não têm uma história linear. A história dos direitos humanos é feita com lutas emancipatórias, com luzes e sombras, com avanços e com retrocessos. Portanto, eu, na minha mentalidade, muitas vezes ingênua e inocente, imaginar, bom, já que nós desestabilizamos as ditaduras, o que está na nossa agenda é a transição e a consolidação democrática, é daqui para frente. No tabuleiro, nós só vamos jogar o dadinho para ir para frente. E o que nós vimos na região é que há recursos, seja no Brasil, em El Salvador, temos aí os países mais problemáticos, que são os 3 que eu mencionava. Então, o que se vê aí é uma onda de populismo autoritário,
de modo que a nossa agenda não era mais consolidar a democracia e avançar, expandi-la, senão salvá-la, E aí eu quero dizer que tenho muito orgulho do Brasil e da sua institucionalidade. Eu sei que há muito debate a respeito disso, mas eu sou a primeira a reconhecer o papel heróico da sociedade brasileira, da imprensa brasileira, na luta por liberdade de expressão, as nossas universidades, a decisão do Supremo em prol da liberdade acadêmica, autonomia universitária, entendendo que não cabe censura, que não cabe invasão por agentes policiais, por exemplo. A ministra Carmen Lúcia tem um voto heróico como relatora desta ação. E, com isso, a nossa nacionalidade está funcionando, no meu entendimento. O nosso judiciário, volto a repetir, o nosso judiciário, na minha opinião, merece todos os aplausos, todo o reconhecimento, porque não há judiciário sem independência. Eu, como professora, digo, não há universidade sem liberdade de cátedra. Se nós não tivermos a liberdade de produzir conhecimento, vamos fechar as portas das universidades, porque as universidades não só transmitem o saber, produzem o saber, mas também têm atividade de extensão. Vejam que até uma das vacinas foi produzida pelo conhecimento científico da Universidade de Oxford. Então, nós cooperamos com a produção científica. E o fato é que o Supremo, além de contribuir na pandemia para salvar vidas, conferindo prioridade ao direito à saúde, com base na ciência, assegurando proteção especial aos grupos em situação de vulnerabilidade, a todo tempo foi testado, desafiado, mas salvaguarda a cada decisão, teve a coragem, teve a bravura de salvaguardar o Estado de Direito, combatendo o arbítrio e preservando a integridade dos direitos em face de medidas restritivas, muitas vezes abusivas e inaceitáveis. Então, nunca se viu uma potência tão grande ali, um protagonismo tão grande, e também reconhecer um papel, eu diria, vigilante, ativo, protagônico da sociedade civil na luta por direitos e por justiça, dos operadores do direito, da advocacia pública, do Ministério Público, dos movimentos sociais, da imprensa. Aprendi na Comissão Interamericana, não há democracia sem liberdade de expressão. Tampouco há liberdade de expressão sem democracia. A liberdade de expressão é a pedra angular de qualquer regime democrático. Também aprendi o valor do pluralismo, porque se nós avaliarmos, eu não fiz essa pesquisa, mas a minha impressão, a minha intuição, é que os países populistas, autoritários ou totalitários adotam o mesmo modus operandi. Se vocês tomarem Cuba, Venezuela, Nicarágua, com Ortega, Putin, fazendo ali analogia, é o mesmo modus operandi. Primeiro, é calar a dissidência, é criminalizar o pluralismo. Vejam que na Rússia, pena de 15 anos de prisão a quem apresentar uma crítica à postura da Rússia. Então, era realmente emocionante na comissão as audiências públicas que nós tínhamos, por exemplo, com familiares da Nicarágua, de alunos, de estudantes de medicina, direito da Nicarágua, apenados com o tipo penal terrorismo, por participarem de protestos sociais. Então, eu creio que devemos muito à valentia da sociedade civil, devemos muito à bravura do Supremo, ao poder aí, perdão, à competência, ao compromisso da nossa imprensa livre, do federalismo, essa salvaguarda de direitos civis e políticos. Também uma segunda frente que eu vejo é o desafio de proteger direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Então, aí, claro, quando há toda esta pobreza, e nós vemos na cidade de São Paulo, cada vez mais a ausência de moradia, ou seja, se nós tomarmos uma fotografia, os números, eles se revelam, eles escancaram a realidade. Porque nós vemos aí como aumentou o número das pessoas em situação de rua, quanto aumentou as pessoas que não têm acesso à alimentação, à moradia e etc. Então, o que seria fundamental? Nós temos que ter um programa de proteção social sustentável. Então, os direitos sociais demandam isso. Demandam também essa terceira frente, esse enfoque diferenciado, sempre sensível aos grupos em situação de vulnerabilidade. Então, vejam, querida doutora Nilma e eu,
somos mulheres feministas, né? Defendemos direitos das mulheres, mas a nossa situação como mulheres brancas é totalmente distinta das mulheres afrodescendentes do Jacarezinho, que também sofrem violência, discriminação, mas, obviamente, estão numa situação muito mais vulnerável. Eu lembro, por exemplo, como relatora, tive a honra de servir a relatoria do direito das pessoas LGBTI na região por 4 anos, eu dizia, veja, a comunidade LGBTI também é muito diversa. Vamos comparar a situação de um homem gay nova-iorquino branco que mora na cobertura de frente ao Central Park, na Fifth Avenue, com a situação de uma mulher trans que viva na área rural, na Bolívia, e que seja afrodescendente. Ambos integram a comunidade LGBTI, mas acho que todos nós vamos concordar que a situação da mulher trans na Bolívia, afrodescendente que vive na área rural, ainda que integrem essa mesma comunidade, é uma situação muito mais vulnerável, que demanda do direito maior proteção. E, finalmente, eu faço uma notinha, além dessas 3 frentes, a temas contemporâneos, para os quais nós não temos tantas respostas assim. Por exemplo, o câmbio climático. Nós debatemos muito em Washington em dezembro, o mandato a que eu servi terminou dia 31 de dezembro, o tema do câmbio climático e uma resolução da comissão, que foi aprovada, eu recebi há 3 dias atrás, por parte da querida amiga relatora Soledad Garcia Munhoz, que é a relatora especial da Comissão sobre Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais. Então, câmbio climático, emergência climática e direitos humanos. O tema da corrupção à luz dos direitos humanos, a corrupção transnacional como um tema da agenda. O tema dos direitos digitais. Na comissão, nós lançamos também um diálogo regional sobre este tema. Até onde vai o direito à privacidade digital? Como combater online discrimination? O hate speech online. O hate speech sempre é terrível. Não é um discurso protegido pela liberdade de expressão. Mas quando se aperta a tecla send, foi. Aí o grau aí corrosivo ainda se vê alavancado. Portanto, ele é muito mais nocivo numa arena global, percebem? Quando nós estamos, vamos imaginar, numa situação mais de resguardo, não há qualquer aceitabilidade ao hate speech. Mas quando eles tomam o mundo virtual, aí não conhece fronteiras de tempo e espaço. O tema que nos surgiu numa audiência pública que nós fizemos sobre o tema dos direitos digitais, com os representantes do Vale do Silício, e um deles, eu não sei se era do Twitter, Google, dizia, comissão, por favor, desenvolva estándares interamericanos sobre direito à transparência algorítmica, por exemplo, um tema que nós nem sonhávamos há poucos anos atrás. Big Data, inteligência artificial, todos aqui já ficamos surpresos. Quantas vezes ocorre, quando nós somos, nossa, mas como é que essa informação... Exemplo, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga querida, fazia 3 anos que eu não via, e nas minhas memórias do iPhone surge ela. Ou seja, é um exemplo singelo, mas tenho certeza que cada um de vocês se reconhece nesse exemplo. Cada um de vocês percebe que, quer dizer, quantos de nós, como advogadas e advogados, lemos os termos aí de adesão para ver política de privacidade de WhatsApp. Quer dizer, no fundo, é quase um contrato de adesão, que nós não podemos ficar fora, como é que nós vamos nos comunicar? E como lembra Snowden, there is no such a thing as a free lunch. As nossas informações estão disponibilizadas. A questão é o que se fará com ela. O produto do WhatsApp somos nós, as nossas informações, como no Insta, tudo que nós temos, e nós acabamos aí colocando em risco também a nossa privacidade. Temos no Brasil a Lei Geral de Proteção dos Dados, temos aí o Marco Civil da Internet, mas são novos temas. Então, como direitos humanos em empresas também, uma notinha, e aí termino essa minha intervenção. Vejam que no mundo hoje, das 100 maiores economias mundiais, 69 são multinacionais. 31 são estados. Isto é, tem multinacionais cujo faturamento excede muito o PIB de muitos estados. E vejam, eu pesquisava, participando do grupo de estudos da PUC, sobre império de direitos humanos, numa aula que eu dei na segunda noite, vou trazer como contexto a guerra da Ucrânia. E há uma lista, não é possível nem lê-la, porque ela é tão longa, desta guerra econômica, desse embargo, de Starbucks até Porsche, até Ferrari,
até Google, Twitter, ou seja, o quanto houve aí dessa solidariedade por parte das empresas também, algo jamais visto. E aí eu lia também uma matéria que saiu no Estado de São Paulo, que eu achei fascinante, que tem um indivíduo de 31 anos que integra o governo da Ucrânia, que tem este mandato. Então, é ele que faz todo esse ativismo pela internet e que clama, diz, olha, nós somos um país mais fraco no campo militar, mas nós vamos vencer essa guerra digital, do isolamento, do cancelamento e por aí vai. Eu trago novos temas, porque a agenda de direitos humanos é aberta, é dinâmica, portanto, novos temas. E é por isso que nós temos que ter a mente aberta e sempre lembrar que os documentos, tal como a Constituição de 88, a Convenção Americana, são living instruments, ou seja, devem ser ressignificados à luz dos novos tempos e valores. Muito obrigada, doutora Nina. Perfeito, professora. Excelente essa sua reflexão, né? Já a primeira reflexão que você falou, que justamente, né, a história dos direitos humanos ela não é linear, e é por isso que nós temos que ficar atentos, né, para acompanhar isso, né? Nós, principalmente, que integramos uma carreira pública, né, que temos também uma condição de compreender, de entender, de ficar atento, né, de reagir a tudo isso, porque o que eu enxergava, né, no Brasil há pouco tempo atrás, no Brasil, aqui nós, há pouco tempo atrás, né, que, por exemplo, a questão, o direito humano, né, primeiro e mais básico, que é o direito à vida, né, e a questão, por exemplo, da fome no Brasil, eu achei que nós já tínhamos, não digo superado, mas eu senti que nós tínhamos avançado muito, né, que havia, né, as famílias estavam tendo uma renda melhor, as crianças estavam frequentando a escola, inclusive nossos índices, né, de desenvolvimento humano, da infância, estavam muito melhores, nós evoluímos muito, que me trazesse uma alegria muito grande, porque eu acho que um país precisa se preocupar, investir, né, nas suas crianças, nessa alimentação, né, porque a gente sabe o quanto a alimentação é fundamental para a construção dessa criança, dos neurônios, do que ela vai aprender na escola depois, e esse é o nosso futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Então, em relação a tudo isso, assim, eu me sentia já, não, nós evoluímos, já está tranquilo, a questão da fome já nem é um problema tão grave no Brasil. E com a pandemia, né, uma crise econômica que o Brasil já vinha experimentando, ela se aprofundou. As questões, realmente essa questão se tornou dramática, né? Eu vejo realmente uma situação dramática no Brasil. E essa questão do alimento, né? Da fome, da pessoa não conseguir. As estatísticas realmente são muito impressionantes, de que uma boa parte dos brasileiros não consegue fazer as 3 refeições, incluindo as crianças, né? Então, aí vem um déficit muito grande, e para a saúde delas, de um modo geral. E outra questão também que surge, né, nesse contexto de pandemia, e agora quando a gente pensa que estamos superando, portanto, a pandemia, então vamos tentar retomar, vamos tentar reconstruir um pouco, né, da nossa vida pública aqui no Brasil, conquistar avanços. Então vem uma guerra na Ucrânia, que não é uma guerra que a gente pode chamar de localizada, regional, porque ela traz uma repercussão econômica para todo mundo, né? E nesse contexto, né, professora, a gente percebe nesses momentos, né, de crise, de calamidade pública, como foi a pandemia, a gente percebe uma demanda crescente sobre o Estado, né, que é natural que assim seja, né, porque o Estado é a sociedade organizada e que tem instrumentos, portanto, justamente para reagir em defesa dessa coletividade. Então, a gente vê uma demanda grande, né, e sobre o Estado, né, crescendo bastante, e, portanto, o que eu gostaria, assim, da gente de lhe ouvir é justamente, assim, qual é o papel, né, da advocacia pública, né, nessa defesa, né, dos direitos humanos, ou na viabilização, né, dos direitos humanos, considerando que os desafios, né, que o próprio Estado está passando,
né, que o próprio Estado, quando acontece uma situação dessa, tudo é muito urgente, né? A demanda que se faz em cima do Estado é muito urgente, e todo um planejamento, né? Vamos imaginar ali início de 2020, né? Seja o Estado de São Paulo, seja o município de São Paulo, seja a União, todos tinham um planejamento, né? Do como seria aquele ano, do que iria se priorizar, tinha toda a sua agenda. Tudo isso foi, assim, questão de, né, uma semana, 10 dias, 2 semanas, tudo acabou, vamos construir outra coisa, agora a situação é outra, e o Estado ele é demandado, e a resposta tem que ser muito rápida, e é tudo muito urgente, né? E nós, né, e aqui, professor, o nosso público, né, que está aqui nos ouvindo, na sua maioria, integrantes, né, da advocacia pública, são aqui homens e mulheres, né, de Estado, que integram, né, uma carreira de Estado, que, portanto, são advogados dentro de uma estrutura de Estado, e a gente acaba acompanhando tudo isso, vivenciando tudo isso, e também participando um pouco, né, da angústia, né, do desafio de ter uma resposta rápida, que às vezes não conseguimos, não é possível tão rápido, mas também da solução, né, dessa construção da solução. Então, eu gostaria de lhe ouvir sobre isso, também queria falar aqui com os colegas, com as pessoas que estão nos acompanhando nesse evento, que também podem encaminhar as suas perguntas, né, aqui para a professora Flávia. Eu acho que a gente consegue também trazer algumas perguntas do público. Então, gostaria de lhe ouvir sobre este ponto. Doutora Nilma, muito obrigada também, outra excelente, estimulante questão, e eu volto às minhas 3 considerações aqui. A primeira, eu acho importante aqui relembrar a sua indignação, eu me somo à sua indignação com relação ao tema da fome. Como assim? Nós estamos em 2022 e este é um tema da agenda brasileira? Então, vejam, no tema dos direitos humanos, a história é tão complexa que nós temos pautas do passado, de um passado aí que entra tema, eu diria pré-republicano até, fome, trabalho escravo, tortura, e ao mesmo tempo nós adotamos a Lei Geral de Proteção e Dados no campo digital. Então, é uma agenda que une temas pré-republicanos com temas da pós-modernidade, temas do século XVIII e temas do século XXI. Então, é esta agenda que nós temos na complexidade que é o Brasil. Também no campo contextual, quando a doutora Nilma traz o IDH, eu sempre lembro que o IDH nos posiciona nos últimos 10, 20 anos entre o 70º e o 80º lugar. Então, nós ficamos, às vezes subimos 2 casas, caímos outras, mas é ali a nossa inclusão. E o Brasil já foi a 8ª maior economia mundial, 9ª, 10ª, muito. Então, vejam, como assim? 8ª economia mundial e 80º no IDH, que assimetria é essa? Então, deixo aqui minha indignação. E, com relação à IDH, também 2 reflexões breves. As médias ocultam as realidades específicas. Então, quando nós trazemos o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia como a população vive, como morre, de morte evitável, o tema das desigualdades, o acesso à saúde, educação, trabalho, etc., renda, disparidade de renda, um economista chamado Marcelo Paixão buscou desagregar os dados do IDH sob a perspectiva étnico-racial. Resultado, nós brancos saíamos do 80º lugar e saltávamos para o 43º lugar. Já a população afrodescendente no Brasil saía do 80º lugar e caía para a 104ª posição. E até eu lembro de ter lido uma pesquisa da ONU sobre o IDH na cidade do Rio de Janeiro. Então, quem mora na Lagoa estuda até 12 anos. Quem mora no Vidigal estuda em média 4 anos. Quem mora na Lagoa vive em média 80 anos. Quem mora no Vidigal vive em média 50, 60 anos e por aí vai. Então, é muito impactante esses indicadores. Não vou tomar aqui nosso tempo, mas quero aqui lembrar o quanto a pobreza, a exclusão é etnizada e feminizada,
o quanto a violência, Jacarezinho, Favela Nova Brasília e outras tantas situações trágicas, lamentáveis, inaceitáveis, convergem na vítima, jovem, negro e da periferia. Então, este é o alvo central da violência policial, das políticas de extermínio e de execução sumária no Brasil. Isto já é pacífico no âmbito da ONU, da sua relatoria para o tema da execução sumária, para a OEA, etc. Segunda reflexão. É muito interessante, doutora Nilma, quando você diz realmente a guerra, quando há esse destroço, não é? Quando há erosão, cada cena, e hoje chegam cenas a tempo real, é uma guerra diferente, ela carrega um pouco do passado, aqueles tanques, mísseis, etc. Mas hoje nós temos a possibilidade de acompanhar em tempo real o que se passa neste minuto na Ucrânia. Então, por mais que Putin queira censurar e fechar a sua narrativa, impor a sua narrativa do que está ocorrendo, essa narrativa não se sustenta, porque a revolução no campo da tecnologia das informações permitiu esta pluralidade de fontes. Com respostas criativas, saiu uma matéria muito interessante no New York Times hoje, de um jovem de San Diego que simplesmente não conseguia dormir vendo as cenas da guerra, 18 anos, e com um colega da classe, debatendo, criam aí uma alternativa com relação ao Airbnb para justamente criar aí uma salvaguarda econômica para a população da Ucrânia. Então, nós podemos alugar o Airbnb sem usar, claro, aqui, interesse de alugar hoje uma casa na Ucrânia, mas apenas como fonte de renda. E o Airbnb, percebendo isso, também isentou de qualquer taxa. Então, movimentos criativos como esse, essa solidariedade também se aponta, mas, é claro, quando há guerra, quando há 11 de setembro, quando há pandemia, o que nós queremos? Um Estado presente. O que nós queremos? Políticas públicas de inclusão. No one left behind, lembra a ONU na Agenda 2030. Nós queremos alimento, nós queremos abrigo, nós queremos saúde, moradia, trabalho, em suma. Então, quando há essas situações limites, fica claro que os mercados não dão conta. Até acho que as empresas hoje, as multinacionais, têm tido um relevo, como já mencionei, com esta rede de solidariedade, embargo econômico e tudo mais. Algo inimaginável, né, há tempos atrás, em que nós temos pesquisas que apontam, quem vai a Munique, por exemplo, no Museu da BMW, tem lá uma seção que eles mantêm de forma crítica, dizendo, estamos investigando o papel da nossa empresa em prol do nazismo. Então, nós sabemos, a IBM, quantas empresas puderam, no passado, cooperar com o regime nazista e com a ditadura brasileira e com as ditaduras do Cone Sul. Há julgados, inclusive, recentes a respeito desse tema. Mas hoje é um outro posicionamento. Então, se é para escolher, vamos escolher aí defender a Ucrânia, por exemplo, a questão ética, moral e tudo mais. Então, essa é a minha segunda reflexão. E a terceira é, que Estado é esse? Nós, como advogadas, advogados públicos, somos instrumentos, no meu entendimento, a serviço do Estado Democrático de Direito, que hoje, além de ser um Estado Democrático de Direito constitucional, que tem por pilares a Constituição, os seus valores, princípios, também é um Estado Democrático de Direito constitucional e convencional. Também tem por pilares os tratados de proteção dos direitos humanos, ratificados pelo Brasil, todo o corpus juri interamericano, a jurisprudência protetiva, os princípios, a doutrina. Então, eu creio que nós estamos a serviço deste Estado. E na nossa atuação, sempre lembrar o princípio estruturante do Estado Democrático de Direito, nos termos do artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade humana com toda a centralidade. E sempre lembrar os objetivos fundamentais da República. Artigo 3º. Na dúvida, temos sempre que optar por uma hermenêutica, uma atuação em prol de uma sociedade livre, justa e solidária, em prol da erradicação da pobreza, em prol da redução das desigualdades, em prol do combate à discriminação e por aí vai. E uma notinha de rodapé, me parece muito importante que nós tenhamos debates dessa natureza
que tanto permitem, não só, eu diria, esse brainstorming, essa chuva de ideias, mas eu, pessoalmente, sou idealista e entendo que as ideias transformam vidas e mundos. Então, quando nós pensamos e saímos do nosso cotidiano, daquela corrida, e pensamos, nós podemos arquitetar novas respostas, nós podemos arquitetar uma nova vocação. E eu creio que esta advocacia pública, com compromisso absoluto na realização, na concretização dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito, é o que nós demandamos hoje, é que o mundo, é que o Brasil requer, sobretudo com esta paisagem tão complexa. Eu quero dizer que hoje eu tenho a grande honra de estar atuando, fui cedida para atuar junto ao CNJ, numa unidade de monitoramento e fiscalização das decisões da Corte Interamericana, sou hoje a coordenadora científica, e vamos lançar, ministro do Supremo, presidente do Supremo, presidente Fux e presidente do CNJ, na próxima terça-feira, eu fico muito feliz e honrado, uma proposta que eu pude defender, um pacto nacional do judiciário pelos direitos humanos, que envolve como medidas iniciais o lançamento de um concurso nacional de sentenças e acórdãos em direitos humanos. Já houve lançamento agora em fevereiro. Portanto, visibilizar as boas práticas é um símbolo da cúpula do judiciário e da cúpula do CNJ que direitos humanos importam, que o judiciário há de ter por vocação a promoção e a proteção dos direitos humanos. Além disso, cursos de capacitação. Com muita honra, a nossa unidade, no âmbito do CNJ e a Escola Paulista de Magistratura, e aí tendo como protagonista, eu diria, o meu querido amigo, professor, desembargador Marcos Zilli, com todo o apoio da Escola da Magistratura, estamos lançando já, para abril, com o apoio da Comissão Interamericana, da Corte, do Max Planck Institute e da Infam, um curso de capacitação para juízes no campo de direitos humanos, do sistema interamericano, jurisprudência interamericana, justamente na afirmação desse Estado democrático de direito convencional e constitucional. Uma terceira meta, que nós estamos aí, na sequência tenho reunião sobre esse assunto, com o apoio do Max Planck, publicação sobre cadernos jurisprudenciais do STF na concretização de direitos e de diálogos jurisdicionais. Então, hoje, eu me lembro, há anos atrás, eu recebi uma professora norte-americana aqui em São Paulo, dizendo, olha, professora, eu queria saber quais são os leading cases de direitos humanos do STF. Oi, isso há 20 anos atrás, 1, 2, 3, hoje nós temos um arcabouço, um tesouro, um patrimônio jurisprudencial sobre liberdade de expressão, sobre os direitos humanos das mulheres, sobre os direitos humanos das pessoas LGBTI, sobre direitos das pessoas, dos povos afrodescendentes, dos povos indígenas. Então, nós estamos aí, vamos lançar esses cadernos já em julho, no Max Planck, em agosto, aqui no CNJ, e ainda temos a meta, eu tive a honra, à época, quando coordenava na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, o Grupo de Trabalho de Direitos Humanos, eram uns 30 procuradores, isso há muitos anos atrás, isso foi em 96, tive a honra de integrar o gabinete da Procuradoria, à época tínhamos o governador Mário Covas ainda, e o concurso de ingresso da PGE em 98, lá atrás, vejam, 2008, mais de 20 anos, foi o primeiro do Brasil a incluir a disciplina autônoma de direitos humanos, em pé de igualdade com as demais, com civil, com processo civil, constitucional, administrativo, penal e processo penal. Seja nas 3 fases, a preambular, dissertativa e oral. Me coube até ser examinadora em 98. E o que nós pretendemos aí? Também que nos concursos da magistratura, em todo o território nacional, haja essa meta de inclusão da disciplina de forma autônoma. Então, nos parece que isso é um grande passo para que nós possamos fomentar esta política institucional da proteção e promoção de direitos humanos no judiciário. Então, eu creio que esse movimento também pode ser replicado em todas as instituições, que hoje nós realmente precisamos afirmar, como nunca, a defesa obstinada e a entrega e o compromisso institucional do Judiciário, da Advocacia Pública, do Ministério Público,
estadual ou federal, com esses valores, com esta tríade, direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Não há como se furtar, eu creio, nesta defesa, sobretudo tendo em vista um contexto tão delicado e preocupante. Então, eu deixo aqui esse convite, dia 22, terça-feira, CNJ, nós teremos lançamento do pacto, e todos estão convidados aí, e a ideia é justamente federalizar, permitindo que em cada unidade federativa, cada escola da magistratura, presidência do TJ possa aderir ao pacto. É um movimento, além de ter produtos concretos, metas, é um movimento. E eu tomo a liberdade de lançar essa ideia para que nós também possamos cada vez mais ecoar esse movimento, impulsioná-lo em todas as carreiras jurídicas que são, pela Constituição, funções essenciais da justiça e compõem a institucionalidade democrática. E a última nota é que eu trago como grande preocupação na região, e por isso eu aplaudo a nossa institucionalidade democrática, ela sustenta a nossa democracia hoje, e Steve Levinsky lembrava, no single leader can destroy democracy, no single leader can rescue either. Democracy is a shared enterprise. Its fate depends on all of us. Então, nenhum líder sozinho vai acabar com a democracia, destruí-la, e nem tampouco salvá-la. A democracia é uma construção coletiva que depende de cada um de nós. O destino da democracia depende de cada um de nós. E eu digo mesmo com relação ao Estado de Direito e direitos humanos. E é por isso que esses movimentos são tão necessários. No momento de populismo autoritário, de excessos, de abusos, de arbítrios, é muito necessário ter esta escolha ética constitucional. É imperativo constitucional. É imperativo constitucional, não é nem escolha, é imperativo constitucional. Muito obrigada. Professora, parabéns por esse trabalho no CNJ, né, por integrar esse grupo de trabalho no CNJ. Eu gosto demais das iniciativas do CNJ, tenho certeza que o trabalho será exitoso, né? Eu percebo, por exemplo, que inclusive já dando uma sugestão, né, que a ideia é colocar os direitos humanos como uma disciplina específica, e é excelente realmente, no concurso da magistratura, mas talvez também, porque não, né, a gente tentar avançar aí também nos concursos da advocacia pública, né, porque precisaria dar um destaque, né, eu concordo aí os 3 pilares, né, direitos humanos, democracia e Estado de Direito, realmente a gente, é um trabalho contínuo, né, na verdade, por esses 3 valores no Brasil. E falando da questão do CNJ, como realmente o trabalho é muito produtivo, né? Veja, falando rapidamente, né, como a importância, né, do judiciário, em alguns momentos, ele realmente capitanear algumas iniciativas, né, e algumas iniciativas da própria sociedade, em prol da própria sociedade. Eu lembro da questão da conciliação, da mediação, como, embora, né, começou a surgir uma ideia de trazer, de empoderar mais as partes, né, do conflito, trazendo mais essa voz, né, da parte autonomia da vontade, mas como tudo ficou muito tímido, apesar de havia, né, já todo um movimento. E aí eu me recordo que a partir da resolução 125 de 2010 do CNJ, e aí o CNJ criou todo um movimento de mediação, de conciliação, e determinou que fosse estruturado em todos os TRFs e tribunais, e aí como isso cresceu, né? Como é importante o judiciário realmente, enquanto instituição pública, né? Realmente encampar algumas ideias, né? Que até talvez não seria tanto dele, porque afinal de contas era para empoderar as partes, né? E o judiciário, como se fosse uma atuação menos judiciária e mais as partes conversando e dialogando, mas acabou que o próprio judiciário que acabou, né? Fazendo todo esse movimento e trazendo bastante frutos, né? Nesse tema. E uma questão também da sua fala, queria destacar aqui alguns pontos, né, da sua fala, professora. Uma das coisas é em relação a esses 3 pilares, né, que são fundamentais: direitos humanos, Estado Democrático de Direito
democracia, Estado de Direito. Então, eu queria lhe perguntar se você concorda que nós, advogados públicos, nós acabamos tendo, por uma questão de atribuição, né, um compromisso, né, vamos dizer assim, o nosso compromisso já desde o início, desde o momento que você toma posse no cargo, né? Talvez a gente até não saiba e às vezes ninguém te conta, mas você já recebe ali a sua competência legal de atuação. O nosso compromisso primeiro e permanente, né, embora você possa ter outros também, é com o Estado de Direito, né? Podemos falar assim, né? É com a legalidade. Eu enxergo muito dessa forma, porque o que acontece? Eu até né, falo isso, comento bastante com os meus colegas, o quanto eu acho importante a gente, né, se respaldar na nossa atuação na legalidade, no dia a dia, né, o quanto é importante. Eu até acho que o advogado público, ele, mais do que outros, talvez, né, operadores, outros também, claro, mas assim, o quanto ele deve ser ali fiel, né, à legalidade. Porque o que acontece? A legalidade, a gente esquece isso, né, no nosso dia a dia, na corrida e tudo, mas ela traz um padrão de objetividade para as decisões, né? A lei, ela é geral e abstrata justamente porque ela não diz respeito a nenhum indivíduo especificamente, porque ela não é individual, ela é geral porque ela não é individual, e ela é abstrata justamente porque ela não trata de uma situação concreta específica, mas ela vai abrangendo, né, várias situações abstratamente. E ela traz esses critérios objetivos de decidibilidade, né, e procura, portanto, conformar, né, ou pelo menos, vamos dizer, disciplinar, né, estabelecer alguns critérios, alguns parâmetros de atuação para o Estado. Né? O Estado ele tem N demandas, né, e está aumentando, né, a tendência de aumentar as demandas também do Estado, e vai se tornando cada vez mais complexa essa atuação do Estado. Né? Mas ele vai ter que fazer isso dentro de algumas regras, né, de direito, que já estão postas, né, porque o nosso próprio Estado ele é criado com a Constituição, como a professora, né, trouxe a questão da Constituição, ele é um Estado constitucional, criado, né, e constituído, inclusive, como o próprio nome diz, né, Constituição, ela constitui o Estado brasileiro. Então, eu sinto muito isso nos relatos dos colegas no âmbito da Comissão da Advocacia Pública, o trabalho desses homens e mulheres diários, falando assim, olha, enfim, a gente recebe bastante relatos de assédio, né, de realmente as dificuldades dos colegas, né, enquanto procuradores, e o que eles estão tentando fazer? Não, eu estou tentando me manifestar, né, como consultoria jurídica, e estou tentando só aplicar a lei de licitação, estou tentando aplicar os princípios constitucionais, estou tentando aplicar a Constituição, e estou sofrendo um assédio. Né, um assédio moral, violências de várias formas, né, então eu sinto assim, muita advocacia pública nessa trincheira, né, é a trincheira ali da legalidade, de trazer esse padrão objetivo de decisão, onde a gente, vamos dizer assim, trazer esse fazer do Estado, essa atuação do Estado, né, de uma forma que não vise nem perseguir ninguém e nem favorecer. Simplesmente eu estou seguindo, né, esses parâmetros que são técnicos, são legais, né, essa atuação técnica da advocacia pública. Eu sinto muito essa contribuição da advocacia pública nessa trincheira, mas também, por outro lado, a gente acaba constatando o quanto esse trabalho ele é invisível aos olhos da sociedade, né? Justamente porque ele acaba não... eu acho que toda essa questão da legalidade, né, professora Flávia, e toda essa atuação da legalidade, todo o fenômeno da legalidade, o quanto ele ainda não está tão perceptível, eu diria, no Brasil. Né? Outros países têm muito essa noção, né, da importância de você cumprir as normas, do quanto isso é um padrão, quanto isso precisa ser obedecido, quanto isso precisa ser respeitado, que a pessoa que está falando aquilo, ela não está falando porque ela é chata, porque ela é desagradável, ela está querendo atrapalhar a sua atuação.
né? Mas porque, na verdade, é um padrão, foi escolhida, aquela lei foi produzida pelo nosso Congresso Nacional, pelos nossos representantes eleitos, então, quanto ela é importante, né, de ser preservada. Então, eu penso dessa forma e vejo quanto, né, esse trabalho diário da advocacia pública é importante, é relevante. Essa é a nossa, eu sinto assim, a nossa construção diária, né? E também queria trazer aqui, destacar um ponto, porque, na verdade, o idealizador aqui deste evento é o Dr. Carlos Mourão, e ele me falou, a gente conversando, ele falou que queria, enfim, abrir aí os trabalhos da Comissão de Advocacia Pública em 2022, e pensando em homenagear as mulheres, né, pelo Dia aí das Mulheres, foi no dia 8 de março, e o dia 7 de março foi o Dia Nacional da Advocacia Pública, né? Ele falou, então vamos pensar em ouvir uma advogada pública destacada, a professora Flávia, e aí pediu por isso para que eu mediasse a mesa, né? Então a gente tinha o intuito também de fazer esse evento, que também é comemorativo, né? Das mulheres, e eu faço aqui uma breve reflexão, que foi falado, inclusive, pela professora Flávia, quando ela fala, né, a diferença dentro da população trans, uma coisa é a mulher que está lá na favela do Vidigal, é completamente diferente. E eu queria, assim, de uma maneira muito singela, fazer uma homenagem para as mulheres negras, porque eu acho que se já é difícil ser mulher, né, e nós sabemos o quanto, eu acho que para elas, né, é mais difícil ainda, né? E tenho realmente, assim, nesse ponto, eu até gostaria de, né, destacar a questão de que o quanto a própria sociedade vem levantando isso, né? Não uma coisa que eu originariamente me alertei para a questão das mulheres negras, é o quanto as próprias pessoas vêm falando, né? Isso daí é atividade, isso é aquilo, né? O ativismo da sociedade civil, quantas pessoas vêm clamando, né? O quanto a população negra, as mulheres negras vêm clamando por esse espaço, por essa voz, por essa possibilidade de falar, né? De se manifestar. E eu confesso que eu ainda me sinto muito numa situação de aprendizado, né, da situação delas. Eu realmente vivo, né, aqui na minha condição de mulher branca, com curso superior, que teve a sorte de integrar uma carreira pública, onde a gente sabe que tem as dificuldades da carreira pública, mas pelo menos homens e mulheres ganham a mesma remuneração, né? E tem relativamente o mesmo trabalho, né? A mesma carga de trabalho. Então, quanto eu estou privilegiada, e às vezes quanto eu me sinto tão distante dessa realidade delas, né? Mas o quanto eu acho importante a gente destacar isso aqui, lembrar disso, e aqui a minha singela homenagem a todas as mulheres e a todas as mulheres negras, e também depois queria ouvir ainda muito a professora Flávia bastante sobre essa questão, né, não só do direito das mulheres, é uma questão que eu gostaria de ouvir um pouquinho também, professora, e vou fazer uma última questão também, e aí eu vou até pedir para os colegas, se quiserem colocar aqui no chat, eu estou vendo que tem uma pergunta aqui de uma colega nossa, de uma colega, Maria Vitória, né, uma estudante, ela colocou, e vou fazer a pergunta que ela trouxe aqui, interessante, depois outras também, mas queria ouvir um pouquinho, a professora Flávia falou bastante en passant, né, sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e, de repente, aqui, nos nossos ouvintes, eu mesma não conheço tanto, né, qual essa competência, qual a atuação, na verdade, sei o quanto ela tem uma série de processos, de procedimentos, de punições, né, então gostaria de ouvi-la um pouco sobre esse ponto também. É isso, professora. Querida doutora Nilma, eu agradeço as tão fascinantes questões e reajo com base em três reflexões. A primeira delas, eu creio que é o foco na advocacia pública, na defesa da legalidade. Estamos juntas aí. Só que
eu faria um esclarecimento da minha posição, que entendo que, à luz da Constituição, à luz dos valores e princípios constitucionais, e tendo em vista a cláusula de abertura constitucional do artigo 5º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, esta legalidade significa constitucionalidade e convencionalidade. Então, uma legalidade que eu diria redimensionada para abarcar e abraçar a constitucionalidade, os parâmetros constitucionais, mas também os parâmetros protetivos internacionais. Não porque eu, pessoalmente, queira, mas porque a Constituição assim o requer, à luz das cláusulas de abertura constitucional, que permitem aí que a internacionalização do direito constitucional possa se somar à constitucionalização do direito internacional. Então, nós temos esse vértice. Então, eu trago essa ideia, ou seja, quando falamos de rule of law, Estado de Direito, hoje, aqui, insisto, na minha visão, é o Estado de Direito constitucional e convencional, que se apega à Constituição, que tem a Constituição como, eu diria, amparo, sustentáculo, mas também o direito internacional de direitos humanos. Ponto 2, eu queria voltar, e fiquei muito feliz quando, aliás, ainda nessa seara, quando houve menção ao CNJ, às suas resoluções, e eu gostaria de citar 2 resoluções importantes deste ano, uma para nós mulheres, então também me somo à homenagem feita à doutora Nilma, a todas vocês, a todas as mulheres, venham da onde vierem, pela sua luta, pela sua voz, pela sua contribuição ao Estado Democrático de Direito, à democracia, aos direitos humanos. Então, o CNJ adotou uma recomendação que demanda a incorporação da perspectiva de gênero, inclusive a partir de um protocolo específico, no enfrentamento da violência contra a mulher. Então, deixo essa nota, creio que é um instrumento muito potente para todas nós mulheres, e uma outra nota importante, porque muitas vezes o CNJ também lança agendas, como diz a doutora Nilma, concordo, e aí essas agendas têm um efeito catalisador. Eu estive participando de um webinário recentemente, na convite do TRT, com uma juíza querida, que era conselheira do CNJ, a conselheira Flávia Minha Xará, que foi quem impulsionou muito pelo seu trabalho a recomendação do CNJ 123, que, pasmem, foi aprovada agora, 7 de janeiro de 2022. O que ela diz? Recomenda aos órgãos do judiciário a observância dos tratados internacionais de direitos humanos, o uso da jurisprudência da Corte Interamericana e a necessidade de controle de convencionalidade. Então, vejam, todo o judiciário recebe esta sinalização, esta em estado a atuar nessa diretriz, à luz do Estado Democrático de Direito, constitucional e convencional, aplicando a Constituição, mais os tratados, aplicando a jurisprudência interna, mas também interamericana, internacional, e realizando o controle de convencionalidade. Que eu lembro aqui, daqui a pouquinho eu vou para a terceira questão, uma voz, que não é minha, mas de um amigo querido, que foi presidente da Corte Interamericana, para quem todo juiz nacional é um juiz interamericano. Toda advogada público nacional é também advogada e advogada pública interamericana. Toda defensora e defensor público nacional também o é no âmbito interamericano. Portanto, a nossa visão há de se abrir para também contemplar os parâmetros interamericanos. Então, este é um ponto muito relevante. Inclusive, eu tenho a honra de participar, e hoje eu tenho que, inclusive, examinar, foi criada uma comissão de constitucionalistas para a realização de um código de processo constitucional no âmbito da Câmara dos Deputados. Quem preside é o ministro Gilmar, quem está como secretário executivo é meu querido amigo professor Ingo Sarlet. Eu tenho a honra de integrar, somos 19, foram criados grupos de trabalho, o grupo que eu participava, com 5 pessoas, era liderado pelo ministro Salomão, do STJ, por quem tenho muito afeto e admiração e respeito, e me coube justamente essa perspectiva do constitucional internacional. Eu propus, e quero ver como ficou a redação, inclusive, que além de termos ADI, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação direta de inconstitucionalidade, a DPF, que nós tivéssemos algo semelhante a uma DPF, é a minha proposta, uma ação que tivesse por foco
a violência a tratados de direitos humanos. Então, seria uma ação que tivesse como filtro aí a inconvencionalidade. E aí eu posso trazer mais detalhes, mas hoje mesmo vou me dedicar nós recebemos o relatório que foi aprovado, sistematizando todas as vozes e comentários e tudo mais, mas, então, me parece muito interessante cristalizar nesse Código de Processo Constitucional Internacional toda a jurisprudência do Supremo, ou seja, como professora de Constitucional da PUC, o tema mais difícil, por exemplo, é controle de constitucionalidade, porque não está na Constituição sistematizada. Então, nós temos que pegar a vedação de defesa, a ação direta de inconstitucionalidade, e trazer a DPF, e trazer a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, esse mosaico todo. Então, a ideia seria sistematizá-lo, trazendo a jurisprudência do Supremo, e também inovar e aperfeiçoar. Então, eu trago essa nota. Com relação aos direitos humanos das mulheres, eu concordo plenamente. Sem nós, mulheres, os direitos não são humanos, simples assim. Porque nós somos metade da população mundial. E mais da outra metade, como lembram. E trago uma outra percepção. Aí é uma hipótese da minha parte. A mim não parece ser mera coincidência que os países que ostentam maior IDH, maior índice de desenvolvimento humano, como são os países nórdicos, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, são os países que apontam ao menor gender gap, ao menor grau de discriminação das mulheres, contra as mulheres. Então, claro que é possível aí perceber esta associação. Quanto menos houver de discriminação e violência contra as mulheres, mais desenvolvimento sustentável haverá. Porque um país que alija do seu desenvolvimento metade da sua população, que aniquila as potencialidades desta metade, o próprio Amartya Sen diz não há como pensar em desenvolvimento, né? Este brilhante professor que foi prêmio Nobel, sem o protagonismo de nós, mulheres, sem a nossa liderança social, econômica, política, social. Então, deixo também essa voz. E, finalmente, com relação à Corte Interamericana, lembrar que a Corte é o poder judiciário vocacionado a proteger e a promover direitos humanos na nossa região. A sua competência jurisdicional foi reconhecida pelo Estado brasileiro em 98. E seu mandato, a sua composição e competência estão previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. O que é importante aí? Notar que a Corte tem uma competência contenciosa, pela qual decide, edita sentenças, e uma competência consultiva, pela qual elabora opiniões consultivas. Temos um corpus iure interamericano gerado pela Corte, a sua jurisprudência interamericana muito impacta o direito brasileiro e também a vida dos demais países, e temos um passivo com relação ao Brasil no sistema interamericano, que envolveu desde o caso Maria da Penha, que não chegou à Corte, mas ficou na comissão. Veja, o caso Maria da Penha mudou vidas. A partir dele é que nós tivemos como produto a feitura da Lei Maria da Penha. A partir dele que nós tivemos também políticas públicas inspiradas na perspectiva de gênero, no que se refere ao aparato da segurança e da justiça. O caso José Pereira, eu pude presidir no Brasil por quase 2 anos a CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Eu lembrava, meus colegas, estamos aqui em razão do sistema interamericano. Houve um caso, José Pereira era a vítima, e o Brasil, então, é condenado, a sua responsabilidade internacional ali caracterizada pela comissão, e a comissão demanda do Brasil, mudanças estruturais, melhore a sua política pública, melhore a sua institucionalidade no combate e prevenção ao trabalho escravo. Com isso, tivemos a invenção da CONATRAI, que é essa Comissão Nacional, uma institucionalidade aprimorada, as COETRAIs, as Comissões Estaduais de Erradicação do Trabalho Escravo em todo o Brasil, e tivemos os programas, as políticas públicas de erradicação do trabalho escravo. Então, trago esses exemplos, dentre outros, para dizer a todos e a todas o quanto o sistema interamericano salvou e salva vidas, o quanto o sistema interamericano adota por centralidade as vítimas, o quanto se opera ali à luz dos estándares e à luz da jurisprudência interamericana, corpus iure interamericano, e o quanto é audacioso, ambicioso, porque abraça o Instituto da Reparação Integral.
pelo qual violações estruturais têm causas estruturais. Para que nós não tenhamos novas Marias da Penha, novos José Pereiras, nós temos que não só pagar uma indenização às vítimas e demandar o combate à impunidade, mas aprimorar políticas públicas estruturais. Então, esta é a visão do sistema interamericano, com base nas garantias de não repetição, fomentar mudanças em políticas públicas e marcos normativos por parte dos Estados. Muito obrigada, doutora Nilma. Nós que agradecemos, professora Flávia, achei muito relevante, né, para todos nós, esse destaque, né, da professora Flávia em relação aos tratados internacionais, né, aos acordos internacionais. Realmente, no dia a dia, às vezes, nós não nos atentamos ou não buscamos, né, essa fonte, né, do direito tão importante, tão relevante, né, e que a gente pode trazer, né, e concretizá-la, trazer como operadores jurídicos, né, dar a ela essa concretização, né, que é tão importante, porque não adianta. Existe a Constituição, existe a lei, existe o tratado, mas precisa, né, das pessoas, dos operadores, dando voz, né, a isso, concretizando. Então, é muito importante isso para o nosso dia a dia. Vejo aqui, então vou agora trazendo aqui, vejo aqui no chat muitos manifestações dos colegas, agradecimentos, gostando bastante da palestra, parabenizando, estou vendo aqui, não sei se o Mourão está vendo aqui o chat, mas eu estou vendo. E temos uma pergunta aqui da Maria Vitória, e aí é a questão dos refugiados, né? Ela pergunta aqui se a legislação brasileira, né, e o próprio sistema governamental brasileiro, como que ele poderia viabilizar, dar essa assistência tanto jurídica quanto social aos refugiados. Eu acho que, não sei se é só questão dos refugiados da guerra da Ucrânia, eu acredito até que não, porque a gente tem recebido, né, também de outros conflitos, refugiados, né? E o Brasil tem realmente, né, tradicionalmente, essa política de receber, né? Então, ela traz aí essa questão, essa preocupação, e é outro tema que eu também acho relevantíssimo, a questão dos refugiados. Então, deixo aí essa pergunta para a professora. Muito obrigada, doutora Nilma. Eu lembro aqui, acho que esse é o primeiro ponto, que é fundamental incorporar a perspectiva de direitos humanos no que se refere ao tema do refúgio. Porque só há refugiadas e só há refugiados no mundo porque graves violações de direitos humanos ocorreram em alguma geografia. Portanto, cada refugiado, cada refugiada carrega no seu rosto a dor, o sofrimento de graves violações. Porque ninguém vai se jogar a um futuro incerto, em terras desconhecidas, deixando as suas raízes, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, a sua cultura, o seu povo. Então, é uma situação muito, eu diria, vulnerável. Temos, no âmbito internacional, o direito internacional dos refugiados, temos o Estatuto dos Refugiados de 51, um protocolo de 67, vejam, logo após a Segunda Guerra Mundial, o direito internacional se preocupa com a proteção da refugiada, do refugiado, criando um conceito jurídico daquele que sofre um fundado temor de perseguição. E esse fundado temor de perseguição por motivo de raça, etnia, religião, nacionalidade, opinião política. Então, esta é a visão de 51. Hoje há todo um debate para que esta visão que veio em 51 seja alargada. Com o câmbio climático, eu até pude orientar 2 trabalhos de mestrado sobre a emergência de uma nova categoria, refugiado ambiental, aquele que sai do seu país de origem em razão dos câmbios climáticos, que afetam as populações mais pobres, que se valem da agricultura, da caça, da pesca, etc. Então, há este debate, e há de se avaliar quais são os direitos humanos violados antes, durante e depois do refúgio. Também lembro que a Lei de 97 do Brasil é uma lei bastante avançada,
que avança e que amplia e alarga o conceito clássico de refugiado para também envolver como refugiada qualquer pessoa que sofra graves e sistemáticas violações de direitos humanos. Então, a lei brasileira é muito aplaudida. O Brasil tem tido, eu creio, uma visão bastante humanista do refúgio. Vejam, conceder refúgio é um ato humanitário, não é um ato político. Refoge a qualquer ideologia, é um ato de acolhida, e tem também no direito internacional um princípio clássico, que é da não devolução. Eu não posso devolver o indivíduo para o seu país se ele corre risco de vida, risco aí de morrer, de ser torturado, executado. Então, há o princípio da não devolução. E sempre aí o tema das responsabilidades compartilhadas. Eu me recordo em 2015, quando então, sou fã dela, líder alemã Angela Merkel, disse em alemão: nós podemos acolher 1,5 milhão de refugiados naquele momento, em 2015. E até lendo livros históricos, talvez tenha sido o primeiro momento de reabilitação moral da própria Alemanha no pós-guerra. Então, se nós avaliarmos aí a marca da Segunda Guerra, se nós avaliarmos também a ultrapassagem que foi em 89, o desmantelamento do muro, mas é um momento muito importante da identidade de um povo, como é que ela pode ser reconstruída, reabilitada moralmente com essa abertura. 2015 muito emocionante nas estações de trem, como a mídia apontava, as pessoas, os alemães recebendo, e hoje o mesmo ocorre. Eu tenho grandes amigos na Alemanha que se mudaram para a Polônia. Hoje mesmo recebia uma mensagem de um deles, que é professor em Frankfurt, dizendo que pela primeira vez na vida esteve próximo a um bombardeio, viu uma guerra, viu uma bomba explodindo, mas incansavelmente todos os dias faz este trajeto de trazendo hoje 5 refugiados. Ontem era uma mãe, em geral mulheres e meninas, e meninos e crianças, porque os homens estão recrutados no caso da Ucrânia. Então, a questão do refúgio deve ser visto, na minha opinião, à luz da solidariedade internacional e também à luz da responsabilidade compartilhada. No campo regional, o maior êxodo, vejam, simples assim, quando há graves violações, há refúgio. No campo regional, o país que mais tem gerado refugiados é a Venezuela. Há quase uma Venezuela fora da Venezuela, chegando a 5, 6 milhões. O país que mais tem recebido é a Colômbia, que chegava quase a 1,5 milhão de venezuelanos. Depois era o Peru, na casa de 950 mil. E lá para baixo estávamos nós. Também há o êxodo de pessoas da Nicarágua. Eu mesma, como comissionada, tive uma missão no Panamá para dialogar com os refugiados nicaragüenses no Panamá, a diáspora da Nicarágua no Panamá, em razão do quê? Do regime de Ortega, que pune, que criminaliza. E o que nós estamos vendo, que é muito interessante, é difícil obter informações da Rússia, porque os regimes autoritários trabalham com a opacidade, não com a transparência, que é a luminosidade democrática. Mas o fato é que há notícias, inclusive, apontando vamos dizer, um fluxo de russos e russas que não se reconhecem no regime. Estão saindo da Rússia, não, quer dizer, eu não me reconheço, né, neste regime. Então, é muito impactante, são histórias muito dolorosas e são pessoas aí heróicas, né, como a humanidade salvando vidas e recomeçando vidas. Muito difícil, eu me lembro, quando eu participei de um debate com refugiados sírios, um dos refugiados dizia: olha, a situação dos mais velhos é mais complicada. Ele dizia que tinha um irmão que era médico, e na Síria era muito, vamos dizer, uma classe média alta, tinha grande expertise, muito reconhecido como médico, chega no Brasil sem falar a língua, com seus 60 anos. É difícil. E aí cai numa profunda depressão, porque não tinha autonomia para pedir um copo d'água. E as crianças já têm aí uma maior possibilidade de ajuste, de, até o tema linguístico, aprender com mais facilidade, se inserem melhor. Então, há um grande drama das pessoas idosas no que se refere aos refúgios. Tanto se nós avaliarmos desses 3,6 milhões, vejam, 3 semanas de guerra e 3,6 milhões. A guerra do Afeganistão, em um ano,
gerou 2,1 milhões. 2,1 milhões em um ano, Afeganistão. A guerra da Ucrânia, em 3 semanas, já está a gerar 3,6 milhões. É uma dor no coração. Acho que ninguém pode ficar... A emoção nos toma quando nós vemos aí situações de mulheres, de crianças. Acho que todos acompanhamos aquela situação daquele menininho de 11 anos, que a mãe disse, bom, ou eu fico com a minha mãe, que tem 85 anos, o que eu faço numa situação dessa? Ela disse, ela não conseguiu abandonar a mãe na Ucrânia, de 85 anos, porque ela morreria. Então, ela optou por ficar com a mãe, tentou salvar a criança, colocou o menino num trem sozinho, de 11 anos. 10, 12 horas, ele chegou vivo, foi recebido pelas autoridades locais, mas são situações muito dolorosas de pessoas que chegam com a roupa do corpo, porque também o direito dos refugiados é muito informal. Não pode requerer, olha, qual é a papelada, tem que se desvencilhar de todas as formalidades, porque a pessoa está lá, fugindo da morte, fugindo do extermínio, é quase ali, como salvar vidas. Esse é o ponto central que nós estamos assistindo a todo momento, com esse êxodo jamais visto desde a Segunda Guerra Mundial. Então, é um momento histórico. Quando eu olho para minha filha, que tem 14 anos, eu digo, nossa, que mundo ali. Saímos de uma pandemia, estamos tentando sair da pandemia que assolou a todos e todas por 2 anos. Na geração da pandemia, todos nós, há realmente um mundo pré- e pós-pandêmico. Esse formato até virtual seria inimaginável antes da pandemia. Então, há um mundo pré- e pós-pandêmico, e haverá um mundo também pré- e pós-guerra da Ucrânia, pela geopolítica, por tudo que representa, por este movimento do Ocidente, este líder também, que era um comediante que nos toca a todos, e tem sido ovacionado em todas os webinários que tem feito. Ontem, no Congresso americano, ele foi capaz de unir democratas e republicanos, e foi ovacionado, aplaudido de pé, como foi também na Câmara dos Lordes, como foi na União Europeia. Em suma, essa pessoa de 42 anos, uma camiseta, quase uma Hering local, e que tem tido uma capacidade de liderança e de unir o seu povo e de trazer esse civismo heróico à luz. Não é? Ontem ele disse, a minha vida não terá sentido se nós não conseguirmos salvar as crianças desse país. Então, é um momento, quanta história nós estamos vivenciando, quanta história. Claro que a capacidade analítica vem sempre depois de algum tempo, nós estamos no meio ali do furacão, do olho do furacão, mas vejam quantas marcas, assim, quantas lições aprendidas com a pandemia, quantas lições vamos aprender também com essa guerra que a todos afeta. Isso num percurso de, vejam, 3 anos, tanto, nós não imaginávamos nada disso. E aí, respeitar o imponderável da vida que se coloca e a vida entrega os seus desafios. Então, é assim que eu vejo. Muito obrigada. Maravilha, professora. Nós que agradecemos essa manhã, foi muito frutífero de ouvir, aprender, refletir junto, Eu acho que a sua manifestação traz isso, a nossa reflexão, o nosso pensamento em vários aspectos, e eu acho que para todo mundo, ficou também muito claro, como a questão dos direitos humanos ela é tão presente, Às vezes parece, num primeiro momento, tão abstrato, um tema tão distante, mas como ele está tão presente no nosso dia a dia, nós só temos que agradecemos muito a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, professora. E agora, passo a palavra aqui para o doutor Carlos Mourão, nosso presidente da Comissão da Advocacia Pública. Querida Flávia, foi maravilhoso te ouvir, muito emocionante. Estou aqui emocionado com a sua fala e esse alerta, importante de uma visão mais internacional. É assim que eu acho que a gente tem que trabalhar e pensar. Acho que questionar alguns nacionalismos, autoritarismos, nacionalismos. Hoje você vê que a guerra da Ucrânia nos influencia diretamente, um local tão distante na Europa Oriental,
e está causando impacto aqui no Brasil. É interessante como as coisas estão interligadas, os refugiados, precisa repensar muito e valorizar o ser humano, né? Em primeiro lugar, sempre. E aí valorizar aí também e alertar nós que nosso trabalho diário da advocacia pública, né, na nossa banca, na frente do hoje não é mais nem no computador, você pode ter uma visão humanista, você pode agir em defesa da humanidade, né? No simples trabalho. Eu acho que a gente tem que pensar que quando nós estamos lidando com alguns processos judiciais ou processos administrativos, há pessoas por detrás desse papel, por detrás desses bytes hoje em dia, por detrás dessas virtualidades da vida moderna, da vida contemporânea, há famílias, há pessoas que são impactadas com o nosso trabalho. Acho que é importante a gente pensar no direitos humanos dessa forma, né? O que nós podemos fazer? Porque se uma pessoa não está bem, nós não podemos estar bem, né? Enquanto houver pessoas que estão passando fome, nós não podemos estar tranquilos e felizes. Enquanto houver pessoas que não têm onde morar, nós não podemos estar felizes e contentes. Não dá, não é possível, porque há uma interligação humanitária de todos, né? A gente não consegue viver encastelado. Isso não existe mais. Eu acho que nunca existiu, né? Então, Flávia, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela maravilhosa manhã que passamos ouvindo as suas palavras. Parabéns pelo trabalho realizado, né? Pelo trabalho que continua sendo realizado, maravilhoso, em prol dos direitos humanos, em prol de uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Muito obrigado, querida. Gratidão profunda, querido amigo Mourão, gratidão profunda, querida doutora Nilma, e assim me despeço, justamente com essa convergência. Eu acho que o doutor Mourão trouxe tudo ali na sua fala final, quanto nós temos que ter a dimensão humana do exercício da advocacia pública, quanto ela impacta vidas, destinos e horizontes. Então, que nós possamos sempre ter este vetor, que é o princípio da dignidade humana, e que é a tríade, a defesa obstinada dos direitos humanos, democracia e Estado de Direito. Muito obrigada. Um prazer. Cíntia, você leva agora, né? Acho que a gente encerra, né? Estou vendo aqui. Não sei se você acompanhou o chat aqui. Muito bom. Tem vários colegas falando aqui com você, tá? Tem as pessoas falando aqui. Tá, agradecendo aqui. Tem um colega. Eu ia falar para a Flávia, um colega procurador do Estado, cumprimentando ela, parabenizando você pela iniciativa. Aqui, ó, doutor Alexandre Ferrari Vidotti. Agradeço aí a presença de todos. Estou por encerrado o webinar, eu só não sei como fecha aqui, mas obrigado a presença de todos aí. E vamos fazer um próximo evento, sempre nesse formato. Obrigado, Nilma, parabéns aí pela condução. Obrigada, Mourão, pela oportunidade. Obrigada a todos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.